Olá, bem-vindo ao meu canal Chester News. Eu vou fazer um especial de economia, né, de 1 hora. Antes de eu gostar, eu sempre gostei de teologia e geopolítica, mas antes eu gostava muito de economia. Eu não cheguei a me formar em economia, mas eu estudei muito. Eu cheguei a conhecer grandes economistas. Eu já fui em congresso em Curitiba de economia na época que o livro do Piketty sobre distribuição de riqueza estava no auge. Inclusive foi uma cena muito marcante, porque o Eduardo Suplicy, né, do PT, ele invadiu o Congresso e entrou na mesa, começou a falar do renda mínima. Aquilo me marcou muito, né, porque estava no auge a questão da distribuição de riqueza no mundo e agora está tendo o G20, né, então assim, e, e você pode perguntar, e você, é de esquerda, direita? Eu tô com a camisa vermelha e o boné da Ferrari, ó. Tô bem indefinido no momento. Eu já fui de esquerda quando era jovem e fiquei uns 10 anos de direita. Hoje, sinceramente, eu não sei mais que se eu sou de esquerda, direita. Eu gosto de tentar aprender, estudar e é isso. E o que eu vou falar sobre escassez, que é um conceito econômico muito importante. Eu fiz uma pós-graduação, né? Inclusive foi minha mãe que emprestou o dinheiro para eu fazer a pós e me marcou muito, né? Porque eu comecei após o professor, a primeira aula ele começou, vamos aprender conceitos básicos, tal. Eu quase falei, ué, tô, tô gastando dinheiro da minha mãe para fazer uma pós e o cara começa falando de conceitos básicos. Tô gastando meu dinheiro à toa, que porcaria é essa? Aí ele falou assim, calma, parece que o professor era online, né, na época também. Parece que ele ouviu ele falou assim, calma, você aí que está pensando, estou numa pós, discutindo conceitos básicos, espera lá. Você na sua graduação de ensino superior, você aprendeu conceitos básicos. Mas aqui na pós, nós vamos nos aprofundar nos conceitos básicos. Por quê? As grandes divergências em várias áreas da ciência se baseiam em conceitos básicos. E é isso que eu vou falar hoje sobre a escassez na economia, porque o que divide a esquerda e a direita no mundo inteiro é justamente esse princípio mais básico da economia. É, eu gosto de economia avançada, mas eu comprei esse livro de economia, né? Quando você gosta de um assunto avançado, é legal às vezes você ter um manual simples assim, tipo, esse aqui ele foi publicado nos Estados Unidos, né? Londres, Nova York, é da Globo Livros. Ele é de 2013. O original é dos Estados Unidos, 2013. Mas tem conceitos básicos, né? Então, assim, uma das grandes discussões entre esquerda e direita que causa confusão no mundo inteiro é isso aqui, ó. Economia é a ciência dos recursos escassos. É página 171, né? Aqui eu vou ler para vocês, ó. Em contexto, focos. Método econômico, principal pensador, Lionel Robbins, 1898-1984. Antes, 1890, o economista britânico Alfred Marsh publica Princípios da Economia, que define a economia como, entre aspas, a parte da ação individual e social que está mais intimamente ligada aos resultados e ao uso dos requisitos materiais do bem-estar, fecha aspas. Depois, em 1962, o economista americano Milton Friedman endossa a definição de Robbins mais ampla e os limites de que este definiu como economia. Em 1971, o economista americano Gary Becker publica Economic Theory, em que ele define a economia como, entre aspas, eu concordo mais com essa definição aqui, ó, o estudo da distribuição de recursos escassos para satisfazer fins conflitantes. Então, grande parte da direita acredita que os recursos são escassos. Grande parte da esquerda geralmente acaba endividando os países por não aceitar esse princípio básico da economia. Né? Seria ótimo se nós, no mundo material, aqui no mundo da Terra, tivéssemos recursos infinitos. Talvez com o avanço da ciência a gente chegue próximo de alguma coisa assim. Mas na atualidade, os recursos são escassos. Nós mesmos aqui no Brasil, eu não quero entrar no mérito, nós estamos tendo um corte de gastos que está envolvendo vários ministérios,
Mas geralmente todos os ministros de economia, de fazenda do mundo lidam com esse mesmo problema. E as pessoas, as famílias, todas as pessoas que lidam com recursos, não só dinheiro, tempo, disposição, elas pensam em fazer uma coisa ou outra. É a limitação do mundo material. Então, assim, as pessoas de esquerda geralmente não acreditam que os recursos são escassos. É a primeira lei da economia, né? Então, assim, isso causa um conceito muito básico, mas, por exemplo, grande parte da esquerda, não vou dizer toda a esquerda, geralmente indivíduos, países, eles acham, não, se você causa uma dívida, você aumenta lá a economia, né? A China às vezes faz isso, muitos acusaram elas de ter uma bolha. Enfim, realmente é muito complexa a economia. Não dá para saber se o recurso é escasso ou se você fizer uma aposta alta, você acaba destravando também. Então é difícil mesmo. Não dá para entender esse. Não dá para julgar quem é de esquerda e nem de direita, porque quem acredita que os recursos são escassos, beleza, porque é o mais provável mesmo. Mas na economia é muito mais complexo. Às vezes, o risco, né, um país, às vezes, se ele se endividar na hora certa, ele talvez crie uma infraestrutura, atrai mais investimento. Então é difícil, é muito difícil mesmo. Eu vou falar outra partezinha aqui que é interessante. Ó. Em 1932, o economista britânico Lionel Robbins provocou polêmica ao publicar um ensaio sobre a natureza e a importância da ciência econômica, que continha uma nova definição de economia. Robbins definiu-a como ciência das ações humanas diante de recursos limitados com vários usos. Baseou sua definição no fato de que as necessidades humanas são infinitas. Olha lá, o desejo, né, do ser humano é infinito, mas há apenas uma quantidade finita de recursos. Olha lá, isso aqui é uma constatação, né, do mundo material. Quando uma carência é atendida, outra lhe toma o lugar. Contudo, vírgula, existem apenas recursos limitados, entre parênteses, terra, vírgula, mão de obra, vírgula, empreendedorismo e capital, fecha parênteses, para satisfazer esses desejos. Então, assim, a sociedade, o ser humano em geral, individualmente ou coletivamente, tem muitas necessidades, só que os recursos são finitos. Escassez significa que nem todos os desejos podem ser atendidos. Olha que interessante. Geralmente, os políticos de esquerda, eles prometem muito e entregam pouco. Por quê? Justamente porque os recursos, né, as pessoas de esquerda, quando estão fora do poder, falam, nossa, olha o orçamento de bilhões. Quando a pessoa chega ao poder de fato, ela vê, nossa, o bilhão é igual aquela piada que tem quando você é jovem, né, que fala, você é adulto quando você vê que R$ 1.000 não vale nada. Quando você é criança, você acha que R$ 1.000 é muito dinheiro. Quando você é adulto, você vê que R$ 1.000, assim, vai do nada, né? Então, assim, na economia é assim também. Igual, no G20 agora, nossa diplomacia estava pedindo para a União Europeia 1 trilhão, olha só, 1 trilhão dos países ricos para as mudanças climáticas. A União Europeia falou, a gente já dá 100 bilhões. Para vocês terem uma ideia, como os recursos são escassos, mesmo a União Europeia e Estados Unidos sendo os locais mais ricos do mundo, 1 em cada 4 europeu vive de ajuda do governo, seja ajuda humanitária, por ser refugiado. A Europa está sofrendo uma crise de imigração e os Estados Unidos também. Por quê? Está tendo desculpa, várias guerras no mundo e muitas pessoas escolhem se refugiar nos Estados Unidos e na Europa, que são os locais mais ricos do mundo. Então, mesmo nos países ricos, está tendo pobreza. Então, assim, nem nos países ricos eles estão tendo moradores de rua. Em vários países europeus e americanos, eles não tinham isso antes. Não se via isso, né, antes. Então, assim, infelizmente, isso aqui gera muita confusão na economia. Como o meu professor falou da pós-graduação, as grandes complexidades estão nos conceitos básicos. E realmente, a escassez uns acreditam, outros não. Então, é o que gera o maior conflito, vamos dizer assim, na área econômica em geral, né? E realmente não dá para entender. Eu vou ler o segundo trecho aqui, é muito interessante, ó. Necessidades versus recursos.
A tensão entre necessidades ilimitadas e recursos limitados é a base da economia. Todo recurso tem um uso alternativo. Por exemplo, se um campo é usado como pasto, ele não pode dar uma safra ao mesmo tempo. Isso significa que ter de decidir a melhor maneira de usar os recursos. Então, tipo assim, se você plantou soja, você não vai colher eucalipto no mesmo lugar. É uma questão de limitação mesmo da realidade. Robbins acreditava que esse fosse o problema de qualquer sociedade, ó. Decidir quais e quantos bens produzir a fim de satisfazer os consumidores. É a própria escassez de recursos que lhes dá o valor que tem. Então, pelas necessidades das pessoas, né, das sociedades, as pessoas produzem as coisas que são consumidas. Parece muito óbvio, mas tem gente que simplesmente cada um tem a sua opinião. Hoje a definição de Robbins é bastante aceita, mas há quem diga que a economia deve ser vista com mais amplitude, uma investigação de como as sociedades geram recursos ao longo do tempo. Então, eu sempre gostei muito de economia também. Eu debatia muito no Facebook, nos grupos, inclusive eu conheço bastante economistas, conheço assim virtualmente falando, vários economistas famosos, alguns cheguei a discutir na época do Facebook. Hoje eu não faço mais isso, de ficar debatendo, né? Isso gera às vezes inimizade, a pessoa perde a paciência, mas eu aprendi muito debatendo na internet. Eu acredito que os mais jovens façam isso, né? É uma fase que você tem de aprendizado. Você pode usar a discussão e a internet para ficar só brigando. Tem gente que usa para relaxar brigando, mas se você usar a discussão para realmente aprender e respeitar o seu adversário de que você está discutindo, você aprende muita coisa. Eu aprendi muito discutindo nos grupos de economia do Facebook há muito tempo, antes ainda das redes sociais, no UOL Economia. Eu discutia muito com bastantes economistas famosos. Hoje eu parei porque na verdade, não é que eu perdi o interesse por economia. Eu comecei a ter mais interesse por teologia e por geopolítica, que, na minha opinião, depois que eu comecei a gostar, faz uns 15 anos que eu gosto mais de relações internacionais e teologia do que economia. Mas economia foi uma das áreas que eu estudei muito, só que eu tenho uma limitação. Eu mudei muito de escola quando era criança. Eu estudei no começo, no ensino básico e o ensino médio, que chamavam antes, eu estudei em 20 escolas, porque a minha avó, que já faleceu, que cuidava de mim, que minha mãe trabalhava, ela mudava muito de apartamentos. Então eu mudei muito de escola. Então a matemática, para você aprender a matemática, você tem que ter uma sequência, né? E eu, como cada hora estava numa escola pública, particular, mudava de outra pública para outra pública, eles estavam cada hora num ensino da matemática. Inclusive, não é que eu sou burro em matemática, mas, por exemplo, eu tenho falhas no meu aprendizado de matemática. Então, eu tentei fazer economia e graduação, mas para fazer contas, assim, eu gosto de economia em tudo que não precisa fazer conta. Igual o pessoal de esquerda. Tudo que dá para aprender de economia sem ter que fazer conta, eu gosto e aprendi. Então, por exemplo, no ensino médio, eu parei na biblioteca, peguei os livros de toda a matemática, aprendi toda a matemática e passei em terceiro para ganhar uma bolsa de estudos lá numa escola particular. Eu passei em terceiro. Então, assim, quando eu realmente parei, estudei sozinho a matemática, eu fui bom. Inclusive, ganhei até bolsa. Minha mãe ficou feliz porque ela não achava que eu tinha potencial. Eu ganhei até bolsa, um desconto na mensalidade no ensino médio. Mas depois, por problemas de saúde, eu realmente não gostei mais de estudar matemática e isso me atrapalhou a estudar economia, porque a economia exige conhecimentos avançados de matemática. Mas eu fiz um teste de QI e eu sou bom em lógica. Então, assim, eu aprendi também com o Mon depois de um tempo. Eu consigo fazer contas assim com bastante rapidez, até de cabeça. Mas eu realmente não gosto de fazer equações, essas coisas. Realmente não é o meu interesse. Mas eu gosto muito de economia, discutir probabilidades
cenários econômicos, com especialistas, mesmo sem ter conhecimento aprofundado de matemática. E, e é isso. Na verdade, eu queria fazer um chat news mais elaborado, né? Tem 15 minutos. Eu queria saber depois, se você quiser comentar no vídeo, qual a sua opinião sobre essa questão da escassez. Porque realmente é um conceito básico, mas é muito, como o professor falou, às vezes os conceitos básicos é o que gera mais complexidade quando você se aprofunda numa ciência. E realmente, por exemplo, orçamento do mundo, né? Muitos que são a favor da paz falam, ó, tá se gastando trilhões em armamentos, enquanto há milhões de pessoas passando fome, que é a, a ótica do Brasil no G20, né, os recursos são escassos, a gente tem que estar uma emergência de pobreza, de mudanças climáticas e o mundo querendo uma corrida armamentista, né? O Xi Jinping, inclusive, agora se encontrou com o Biden no Peru, que estão vindo para o Brasil hoje é domingo, dia 17 de novembro de 2024, está tendo o G20 aqui no Brasil. Por isso que eu quero falar sobre economia. Então, assim, seria muito maravilhoso, né, um mundo que os recursos não fossem escassos. Mas, infelizmente, os políticos que não entendem essa questão, eles criam muita confusão. Porque da briga entre ministérios, por exemplo, hoje o nosso ministro da Economia atual, Fernando Haddad, ele está encontrando dificuldade em fazer corte de gastos. Por quê? Isso é difícil. Uma família fazer o corte de gastos, você fazer corte de gastos, você tem que ter um controle até emocional, psicológico, para você não sair fora do seu orçamento. Então, isso é uma das coisas mais difíceis, tanto para um país, para uma empresa, para uma pessoa, uma família. Então, a escassez, a gente não aceita bem a escassez. Por que muitos desejam ser ricos? Por causa disso. As pessoas não gostam de ter que escolher o que está falando ali no manual básico de economia. Você tem que decidir. Quanto mais pobre você é, mais escassez você tem. Então, mais decisões difíceis você tem que fazer. Quanto mais pobre você é, não estou julgando do ponto de vista espiritual nem moral a pobreza. Tem religiões que falam que você ser desapegado aos bens materiais é a evolução espiritual, que o mundo material e o espiritual são opostos, mas aqui o foco é a economia. Você tem que fazer escolhas. Você, independente da sua crença espiritual, quando você está no mundo material, você tem que escolher. Com tempo, por exemplo. Tempo é um recurso, igual semelhante a dinheiro. Por exemplo, eu estou aqui, eu poderia estar assistindo um vídeo no YouTube e eu estou decidindo fazer um vídeo no YouTube. Então, assim, toda hora a gente tem que fazer escolhas. Como indivíduo, quem votar, o que eu vou pôr na minha cabeça de ideia, como eu vou alimentar de informação, que meios eu vou usar para satisfazer minhas necessidades, tanto básicas quanto mais complexas. Enfim, isso aí é uma decisão subjetiva, individual, seja dos indivíduos ou dos países. Um país decide, eu vou gastar com isso. O outro, eu vou gastar com arma, eu vou gastar com terrorismo para destruir outros países. Cada país, dependendo da sua composição política, econômica, cultural, toma decisões. Então isso, inclusive, eu acho que essa definição de escassez não se restringe à economia, se restringe a todo mundo material. Todo tipo de recurso é escasso. Tempo, dinheiro, vida. Você decide gastar de uma certa forma, você abre mão de outra forma. Quem não entende isso não consegue lidar com o mundo material de forma assim. A nossa maior dificuldade como seres humanos vivos é justamente decidir o que fazer. Decidir quando fazer uma coisa, quando deixar de fazer. Entendeu? E isso são decisões que as pessoas, os governos, as famílias tomam. Então, na verdade, eu acho que esse conceito de economia da escassez, ele é ampla. Para a realidade do nosso mundo material de hoje, 2024, a escassez ela é uma realidade. Então, o que faz os países brigarem? Tem conflitos até econômicos, militares, sanções.
essa briga toda que a gente vê no mundo, mas por que essa polarização, esse ódio? Porque tudo é escasso. Por exemplo, na política há uma briga porque um candidato tem que vencer o outro, né? Na, na- até as religiões são escassas, porque as religiões brigam por fiéis. Se um fiel sai da sua religião e vai para outra, você perdeu uma alma, vamos dizer assim. Então, assim, a fé é escassa, escassa nesse sentido, porque tudo no mundo material você ganha ou perde, né? Tem coisas que ambos ganham, né? Igual na economia também diz, que estão em relações que eu quero vender uma coisa e você quer comprar e os dois chegam a um acordo, é benéfico para as duas partes. Mas quando você está lidando com recursos escassos, você tem que tomar decisões difíceis e ela afeta toda a sua vida. Isso é básico e ao mesmo tempo é complexo, porque como que as pessoas decidem o que é melhor, né? Eu acho que ciência, economia é uma ciência humana, apesar de usarem muita matemática, eu não tenho nada contra. Eu acho legal a matemática, eu até entendo alguma coisa, apesar de não gostar de fazer conta especificamente, eu chego a ver os gráficos, tudo, mas realmente a escassez ela é complicada de você aceitar. Você fala, como que uma pessoa, né, um recurso tem para um, para outro tem muito, essa desigualdade, né? O que mais, por exemplo, o que faz as pessoas geralmente ser de esquerda? É elas ficarem indignadas com a desigualdade. Só que ao mesmo tempo, as pessoas de esquerda elas não entendem profundamente o conceito de escassez. Elas ficam iradas, tipo, como assim? Né? Por exemplo, na minha pesquisa do livro que eu fiz, Unicracia, eu falo também de economia. E tem um, um autor que eu cito lá também, que fala sobre. Na verdade, ele fala que os países, por exemplo, os recursos naturais, por exemplo, a natureza, ela dá para cada território, cada nação, umas têm muitos recursos naturais, outras têm pouco. Então, assim, é como se fosse uma loteria. Então, esse autor que eu citei, ele é de direita, porque ele acha que a desigualdade é um pouco natural. Não dá para todos os países serem ricos, porque nem todos têm um conjunto de recursos, capital, recursos humanos, recursos naturais, cultura que propicia o aumento da riqueza. Então, assim, o que diferencia também as pessoas de esquerda e direita é essa questão de como elas se colocam em questão da escassez e se elas aceitam ou não essa desigualdade inerente do mundo material. Isso é muito importante também porque define o Norberto Bobbio define também na ciência política o que define uma pessoa ser de esquerda ou de direita, que é a definição acadêmica mais aceita na atualidade. Se você acha que a desigualdade é um pouco natural, você tende a ser mais de direita. Se você fica inconformado com a desigualdade, você pende para a esquerda. Então, assim, vai de cada um. Né? Posição política, não existe certo ou errado. Existe aqui você está no momento. Tem pessoas que não mudam de opinião. Igual eu falo, eu fui de esquerda, fui de direita, não sei o que eu sou. Tem gente que acha um absurdo. Se você nasceu uma coisa, tem que ser até. Eu não. Eu estudo bastante, busco conhecimento e se eu vejo. Eu acho que você ter um pensamento científico é você estar sempre aberto a mudar de opinião. Pelo menos o pensamento científico é assim. Você tem uma teoria que vale, está valendo. Por exemplo, se tem uma descoberta científica que faz sei lá, o átomo não ser mais escasso, que você cria ouro, cria qualquer material. Esse conceito de escassez, se você estiver vendo esse vídeo daqui, sei lá, 1000 anos, você vai falar, pô, o que é isso, escassez? Né? Então não tem sentido, mas na atualidade tem sentido. Há muita escassez no mundo, apesar do capitalismo, nesses 300 anos, ter retirado milhões da pobreza. Bilhões, né, da pobreza, na verdade. Então o capitalismo, ele com produção em massa, enfim, eu não vou entrar no mérito, né, mas o capitalismo tirou muita gente da pobreza. Eu recomendo, para quem é muito pessimista, quer ter um ano, desculpa aqui que eu... Uma,
quem quer ter um ânimo, assim, ver uma coisa muito ampla, quem recomendou esse livro foi o Bill Gates. Chama Novo Iluminismo, de Steve Pinker. É um livro desse tamanho aqui. Ele pega todos os dados do iluminismo, tudo que a ciência, o iluminismo e o novo humanismo causou de bom na sociedade em gráficos assim de 1700 até o novo iluminismo é tipo um Piketty, né? O Thomas Piketty fez o Capital do século XXI. Esse novo iluminismo é a mesma coisa, só que com a ciência. Ele pegou gráficos históricos assim, por exemplo, mortalidade infantil, você vê o gráfico assim, pobreza no mundo, até nos países pobres, lá caindo assim. Você vê pessoas, lares com televisão, com fogão, sei lá, com não sei o que. Você vê até nos países pobres, assim, né, subindo. Você vê pessoas mortes por doenças, não sei o que. Você vê lá 1700, aquele. Aí, né? Até terrorismo, né, que está tendo muitas guerras, a morte, você vai ver no gráfico. Então você tem uma visão a longo prazo. Porque, por exemplo, a internet, você geralmente tem um conceito, não sei se você conhece, chama InfoSnack, que é tipo como se fosse petiscos de informação. Hoje as pessoas elas estão muito ali no momento, né? Você antes você falava uma coisa de um dia atrás, você já era atrasado. Agora parece que se você fala uma notícia de 4 horas atrás, nossa, não, 4 horas atrás, o cara já falou outra coisa. Então assim, as pessoas estão muito imediatistas e a mídia ela pegou esse jeito da internet na atualidade. Então assim, o que dá mais engajamento é aquela coisa que assusta mais, que pá. Só que nesse livro novo, Iluminismo, ele fala, ó, a mídia, ela se alimenta, né? Por exemplo, igual queda de avião, né? Com todo respeito às vítimas, né? Daquele acidente que teve no Brasil, não estou falando disso. Mas, por exemplo, o que sai na mídia é quando o avião cai. Se um jornalista fosse totalmente ético, ele ia falar, ó, de 1 milhão de voos, cai um, sei lá. Então ele, para aumentar o impacto, ele só mostra a tragédia. Aquilo aumenta o engajamento. Então, na verdade, a mídia se alimenta de coisas ruins, né? Você não vê uma mídia positiva, por exemplo, no mundo. Sei lá, você não vê tipo, não sai na mídia um judeu casando com um árabe, por exemplo. Você vê um que se explodiu lá, por exemplo, sai na mídia, né? Então assim, o bem, ele não dá engajamento. Não é que as mídias sociais, os algoritmos são do mal, não é isso. É que geralmente a mídia, ela sempre foi assim, ela mostra a explosão, o ódio, só que isso está aumentando também a polarização e o ódio. Por quê? Porque as pessoas acham que a exceção, comportamento violento, de ódio, de polarização é a regra, quando na verdade não é. Então, o que isso tem a ver com escassez? Tem a ver com a nossa atenção. Em tecnologia, que também é uma área que eu gosto muito, eles chamam de economia da atenção. O que é? Os aplicativos, as big techs, elas brigam por quê? Por audiência, igual as TVs antigas, os jornais. O que eles querem? Que você assine a revista, você assine o jornal. E a internet, as big techs são assim. Elas oferecem serviços gratuitos, mas há um marketing gigantesco por trás dessas ferramentas que geram lucros bilionários para as big techs. E elas, para chamar a atenção, é como se fosse vamos dizer assim, as pessoas estão ficando cada vez mais exageradas, vamos dizer assim, para chamar a atenção, né? Eu digo que antes, por exemplo, vou falar duas profissões, juízes, né, magistrados, desembargadores e médicos. É difícil você, por exemplo, convencer um juiz e um médico de alguma coisa. Por quê? Eles estão acostumados com tanto terror, né? Por exemplo, o médico ele vê pessoas ali acidentadas e tal. Então, o médico, com o passar do tempo, ele vai ficando frio. Por quê? Ele vê tanta desgraça que, né? Quem é médico sabe, né? Falando de cirurgia, dessas coisas, quem vê séries sobre medicina e tal, admiro muito, né? Os médicos também, minha admiração aos médicos de todo o Brasil, do mundo. Eles vão ficando frio porque ele vai vendo aquelas coisas. O juiz mais antigos também, nada com, né?
Então o que acontece? Para você convencer um médico ou um juiz, você tem que ser exagerado. As pessoas na atualidade estão parecendo juízes e médicos. Elas estão, vamos dizer assim, estão, para uma coisa chamar a atenção, é igual um fogo de artifício. Tem que ser cada vez mais explosivo assim e mais brilhante possível, entendeu? Mais exagerado possível. Então, assim, o que isso tem a ver com escassez? Tem a ver com a nossa atenção. A nossa vida é feita de tempo e o tempo é feito das nossas escolhas. Isso é escassez do quê? De tempo. E muitas big techs brigam pela nossa atenção. A nossa atenção vale dinheiro. Isso é escassez. Então, se você, por exemplo, perde muito tempo na internet ou perde tempo, sei lá, fazendo coisas, você gasta a sua vida do jeito que você quer. Não estou querendo ser moralista, não é isso. Mas é uma escolha. Tem pessoas que decidem casar, outras decidem ser solteiras. São decisões individuais. Isso tem a ver com a escassez. Você é uma coisa ou é outra. Entendeu? Então, isso, eu acho que esse conceito da escassez ele é muito interessante porque ele não envolve só a economia. Ele envolve uma gama, você pode analisar praticamente qualquer área, né? As pessoas decidem o tempo todo sem perceber. Isso é tão comum na vida da gente que a gente às vezes esquece. Por isso que esse professor da pós me marcou muito. Ele falou, às vezes o óbvio é o problema mais complexo. Por isso que eu estou falando de escassez, que é um conceito de economia básico, mas é o que gera mais confusão no mundo inteiro, no Brasil, na política, na economia e no mundo inteiro, nas famílias, em todo lugar. E eu ia fazer de 1 hora, mas eu acho que eu já estou satisfeito aqui com o conteúdo. É isso, bem-vindo ao canal Chester News, obrigado por ter assistido. Né? Se quiser dar um like, se inscreva no canal. Eu falo de economia, profecias religiosas, que é um tema que eu gosto muito na atualidade, teologia, e geopolítica, que é um tema que eu estou mais alinhado atualmente. Eu gostava bastante de política nacional também, mas como o clima político nacional está muito extremo, está muito violento, eu me afastei um pouco. Eu gosto também de política nacional, mas eu não gosto de dar opinião, assim, minha, na política nacional. Não por nada, por medo, nada, mas eu acho que não virou uma coisa tão agressiva, né? Que eu, particularmente, não... Quando uma coisa é muito agressiva, exagerada, naturalmente, eu perco o interesse. Então, como a política... Porque, assim, eu gostava muito de política quando o brasileiro só gostava de futebol, uns 20, 30 anos atrás. Quando eu era criança, eu já gostava. Né? Eu via a Constituição Federal, eu sou de 82, mas em 88 eu já comemorei a Constituição Federal, eu era bem nerd desde pequeno já. Eu já sabia que a Constituição, eu fui num congresso de direito constitucional, que eu sou formado em direito, o povo comemorou a Constituição, então assim, eu sempre fui nerd desde muito pequeno. E, cara, assim, o Brasil, ele, tipo, ninguém gostava de política nessa época. Só futebol, não sei o quê. Aí o que aconteceu? O brasileiro ele saiu de um extremo de ser alienado, de não entender nada de política, ao outro extremo. Tipo, o cara achar que, por exemplo, um salário de um juiz é dinheiro público, não é salário. É como se estivesse gastando verba pública. Tá parecendo Roma, na época dos publicanos, por exemplo. A pessoa ela acha que o salário de um servidor público é o dinheiro dela. Antes ninguém pensava assim no Brasil. Antes era totalmente alienado. E agora o brasileiro ele saiu da alienação total para gostar de coisas, nada contra quem gosta de futebol, esporte e tal, mas era um povo que não gostava de política, não se interessava, e agora está indo para o oposto. Ela leva para o lado pessoal, ela leva aquilo como se fosse com ela, entendeu? Então assim, eu parei de gostar de política nacional porque as pessoas não estão equilibradas. Elas saíram em 20 anos de uma alienação total para um extremismo total. Então isso não é legal. Então por isso que eu não gosto de discutir mais política nacional no meu canal. Eu até peço desculpa quem gostava, seguidores mais antigos do canal, mas quando fica extremo você corre risco. Você fala a opinião A, B,
né, vira aquela coisa. Então, para mim, não gosto de ficar arrumando briga. Eu evito o máximo briga. Quando eu entro em briga, é em briga que eu acho que eu tenho possibilidade grande de ganhar. Senão, eu escolho as minhas brigas. Eu não gosto de conflito nem com ninguém pessoal, nem com nada. Eu só busco a paz ultimamente, então eu não evito discutir na internet, eu evito falar minha posição religiosa, política, até que eu também não estou dando uma de isentão, eu nem sei também mesmo, é sério. Eu falei brincando que minha camisa é vermelha e boné da Ferrari, porque eu já fui de esquerda um tempo, eu já fui de direita, agora não sei realmente se eu sou o que eu sou. Eu gosto de estudar política, economia, eu não vejo necessidade de ficar brigando por um lado, seja qual for, de religião, política, ideologia, porque meu irmão sempre tirou sarro. Meu irmão é muito tímido, né? E ele sempre falou: ah, pá, você fica discutindo na internet, ninguém aí muda de opinião, você está perdendo seu tempo. Eu demorei 20, 30 anos para falar: caramba, é verdade, meu irmão é inteligente mesmo, ele tinha razão. Realmente, algumas coisas você ganha tempo, algumas você aprende, outras você perde tempo, literalmente. Ninguém muda de opinião, você ganha com não ganha nada, só perde. Você perde tempo, perde, arruma briga, né? Eu até dou esse conselho para os mais jovens, escolher bem o que fazer com o próprio tempo, já que o tema é escassez. Escolham o que vocês vão fazer, né? Tem pessoas, por exemplo, que escolhem o parceiro sem gostar, escolhe a profissão sem gostar, escolhe tudo assim, pô, como o recurso é escasso, pô, o recurso mais escasso tem a sua vida, cara. Quando você vai tomar decisão, pense um pouco. Tem pessoas que jogam na aleatoriedade, tipo, joga para o ímpar com uma pessoa para tomar decisão. Tem pessoas que eu conheço que faz, conhecidos próximos, que faz isso. Então assim, você tem que tomar decisões importantes, baseadas, você põe ali, né? Põe num papel pontos negativos, positivo, tal, balanceia e tenta tomar pelo menos, mano. A gente nunca sabe, porque em ciências humanas, desculpa, tá vendo as notificações aqui? Em ciências humanas você nunca sabe se você está tomando uma decisão. Só que em ciências humanas, como a economia é, você tomar o quê? Um juiz, ele dá, desculpem, notificação aqui, né? Por exemplo, um juiz. Por que existem magistrados desde a época do Império Romano há mais de 2000 anos? Porque alguém tem que decidir alguma coisa. O judiciário é o poder que dá a palavra final. Por quê? Alguém tem que dar a palavra final na sociedade. O poder judiciário, na atualidade, no mundo inteiro, é o poder mais atacado que tem. Por quê? As pessoas não estão concordando com a autoridade nem com ninguém. Ah, de onde você tirou essa decisão? Tal, todo mundo está com raiva do judiciário, não é só no Brasil, no mundo inteiro. Porque as pessoas se perguntam, hoje você vai na internet, por exemplo, não adianta você falar, eu sou isso, eu sou formado. Eu já vi num grupo de, por exemplo, eu gosto de aviação, né, de caças militares, eu vi um menininho de 15 anos contestando um engenheiro formado. Ele falou, você errou. Aí o cara, eu sou do ITA lá, não sei, formado, me respeito, sou professor, doutorado, não sei o quê. E o povo embaixo concordou com o molequinho, mas nesse avião a asa tal, é tal, é tal, é tal. E um monte de gente concordando, né? O menininho tá certo, de 15 anos. Pô, então não existe mais aquela coisa da antiga, eu sou formado, sou isso, sou aquilo, sou não sei o quê. Hoje um moleque de 8 anos fala, ó, você tá errado, meu amigo. E um monte de gente embaixo concorda. Então, hoje em dia, não há respeito por autoridade nenhuma no mundo inteiro. Esse caos que a gente está vivendo também, não é só na política e na economia, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, é porque se perdeu essa questão de autoridade também, seja na religião, na economia, nas instituições, ninguém respeita. Mas a sociedade precisa de alguém que dê a última palavra, certo ou errado. O que eu estava falando no começo do raciocínio? Certo ou errado, o juiz, o que ele faz? Ele dá aquela decisão e a sociedade contratualmente fala, ó, juiz, eu sei que a sua decisão não é perfeita, mas eu confio a você a capacidade de dar a última palavra na sociedade. Pronto, é um contrato judiciário.
do mundo inteiro. Só que esse contrato está sendo abalado. Então tem muito judiciário querendo restringir a internet, por exemplo, justamente por isso. Vem um molequinho lá de 8 anos, e qual me respeita, eu sou isso, aquilo. Então, a questão na sociedade está muito anárquica atualmente, né? E o que isso tem a ver com escassez? De novo, decisões. O juiz ele tem um tempo limitado para analisar um número gigantesco de casos. Então a sociedade, o que ela faz? Porque estou falando de direito e economia, tem essa área também entre direito e economia, que entende também que as decisões judiciais são escassas, o tempo do juiz ele é escasso. Então a sociedade concorda, ó, o juiz não é perfeito, mas alguém na sociedade tem que dar a última palavra. E a sociedade toda concorda em respeitar aquela decisão, mesmo que ela possa conter não erros exagerados, né? Que aí tem recurso em vários países do mundo. Se é constatado um erro, qualquer parte pode recorrer. Mas geralmente a autoridade é baseada nessa questão também. E a economia do direito também baseia a questão da escassez. O tempo do magistrado é escasso, a decisão dele não é perfeita e a sociedade escolhe, com a escassez também de recursos, que poucos ali magistrados vão dar a última palavra e acabou. Só que o caos que está tendo na atualidade tem a ver com o conceito da escassez também. Olha só que interessante. As pessoas estão com escassez do quê? De tempo. De como elas estão uma enxurrada de informação, querendo saber a notícia ali da último momento, última hora. Snack, né, snack, info snack, é tipo apetisco. As pessoas querem pitadas ali, porque antes, por exemplo, nos anos 80, para quem é mais jovem, que não sabe, por exemplo, antes para você achar uma coisa engraçada, um meme, né, que eles chamam hoje, você tinha que assistir um filme de 2 horas para ver 3 coisas engraçadas. Hoje você passa no TikTok ali, fica viciado, você vê coisas assim engraçadas assim em segundos. Então isso mudou também a nossa questão de tempo. E tempo é um recurso escasso também. Se você, como eles chamam, que eu já falei anteriormente, a economia da atenção, todo mundo briga pela sua atenção. Então, você que é jovem, ou até você que também tem mais experiência de vida, tente escolher o que você mais aprecia. Tem gente que fala, não, homem faz o que tem que fazer. Gostar não tem que gostar de nada. Quem gosta de coisa é... Nada a ver, cara. Por exemplo, se você tem uma profissão, eu, por exemplo, gosto de dirigir. Quando eu tentei trabalhar, porque eu tenho um problema de saúde, não consigo trabalhar, então o que acontece? Eu tentei ser taxista, porque eu gostava de dirigir. Então, mesmo para profissões mais humildes, eu já também fiz bicos de servente de pedreiro. Eu gostava de construção. E tem gente, por exemplo, que gosta de cozinhar. Eu não gosto de cozinhar. Então, até para funções mais simples, escolha uma que você gosta. Você vai ser cozinheiro se você não gosta de cozinhar. Você vai ser jornalista. Então, até para funções mais simples, você tem uma liberdade certa de escolha. Ah, eu gosto de quebrar pedra. Vai ser pedreiros. Ah, eu gosto de construir coisa. Vou ser servente. Ah, eu gosto de dirigir. Vai ser Uber, taxista. Então, mesmo para profissões mais humildes e simples, você tem uma liberdade de escolha. E as pessoas não se param para pensar. A pessoa, como o recurso é escasso, a pessoa às vezes toma a decisão, igual eu falei, tem até efeito psicológico. Por quê? A pessoa casa sem pensar, escolhe uma profissão sem gostar, quando vê ela está fazendo tudo sem gostar, não gosta da esposa, não gosta do filho, não gosta da profissão, depois fica com depressão. Ah, eu tô com depressão. Lógico, pô. O que você fez da sua vida? Não é porque tem gente, e obviamente, que tem menos tempo, a escassez de tempo é maior. Mas mesmo que você tenha, sei lá, meia hora do dia, o que você vai fazer com a meia hora que você tem antes de dormir lá, cair morto? Você vai fazer o que você gosta. Você vai ler, ver, ficar na internet, sei lá, você decide. Então a escassez ela envolve tudo na vida, inclusive o tempo da nossa vida. Não lembro quem citou, falou que tempo é o recurso mais escasso que você tem e sua vida é feita de tempo. Então,
A minha dica, para quem é jovem, está assistindo o vídeo, faça o que você gosta, cara. Então, por exemplo, mesmo que você seja obrigado no momento, a circunstância te obriga a fazer alguma coisa, no tempo livre vai lá e faz o que você gosta. Eu tenho um problema de saúde, não posso trabalhar, mas eu falei, eu vou ler. Meu próprio médico, né, o psicólogo, o psiquiatra falou, não, faz o que você gosta, tem tempo livre, faz o que você quiser. O que eu faço? Eu gosto de ler, gosto de estudar, vou estudar. Ué. Então assim, não é só pra quê? Pra ganhar dinheiro? Não, eu faço porque é legal. Então mesmo quem tem muito tempo disponível, pouco, você tem a liberdade de escolha. E o que você escolhe é a escassez da sua vida. Então, isso é importante para todo tipo de decisão que você vai tomar. E a gente tem que ser tolerante com o próximo também, porque a gente tem que saber que a vida do outro também é escasso. Às vezes, se você, por exemplo, é jovem, escassez tem a ver com psicologia também. Ah, meu marido, minha esposa não me dá atenção, meu pai, minha mãe. Cara, vê a profissão do seu pai, da sua mãe, do seu marido, sua esposa. Às vezes a pessoa tá esgotada, cara. Ela trabalha e não tem tempo de te dar atenção para você. Então, a gente, quando entende esse conceito de escassez, até um efeito psicológico muda. Você deixa de cobrar muita coisa dos outros também. Às vezes as pessoas têm pouco a oferecer para você, amigos, é, parentes, né? A gente quando é jovem, nossa, meu pai, minha mãe não dá atenção. Eu conheci meu pai com 17 anos. A gente teve, tipo, eu vi ele poucas vezes na vida, mas as poucas vezes que a gente se viu, ele me deu conselhos que eu levei pro resto da vida. Eu vi ele pouquíssimas vezes. Então eu aproveitava ao máximo as vezes que eu ia visitar ele. E ainda a gente ficou brigado por 10 anos antes dele falecer. Então, assim, por uma decisão também. Eu decidi, porque eu tenho um problema de saúde, não ter filho. Ele falou, se você não quer ter filho, eu quero falar mais com você. Eu respeitei. Meu pai não quis falar comigo porque eu não ia deixar descendente. Então ele falou, então, tchau. Ficou 10 anos sem falar comigo. Fui ver ele no hospital, quase falecendo. Então, por exemplo, você que tem tempo com seu pai, eu tive pouco tempo. Então, você que tem tempo com as pessoas que você ama, o tempo com eles são escassos também. Então aproveite a vida, aproveite o tempo que você tem livre, faça coisa que você gosta. Porque a psicologia está se interligando com a economia. Eles estão vendo que as pessoas que não têm, que são mais saudáveis, têm menos depressão, mesmo você que tem um problema de saúde mental grave ou leve, depressão, procura saber o que gosta. Tem pessoa, sabia, que não tem hobby, não sabe nem o que gosta. Experimente coisas diferentes. Eu, por exemplo, vou falar, por exemplo, eu não gosto de viajar, por exemplo, né? Eu sou a minoria, porque a maioria das pessoas vivem, trabalha para ficar viajando. Virou uma febre, uma moda viajar. Eu não gosto de viajar, por quê? Vou dar minha opinião. Eu sou a minoria, eu sei. Você que está vendo o vídeo, com certeza gosta de viajar. E se eu falar minha opinião, é capaz de você se estragar também. Porque assim, o turista, ele é a pessoa que é mais mal informada do mundo. Eu, como sou viciado em notícia, eu sei onde está tendo furacão, onde turistas ficaram presos. Ah, você vê um navio encalhou com turistas. Então, assim, turista é a pessoa mais alienada possível. Você está ali, você não sabe o que está acontecendo, não sabe. Às vezes você vai num lugar, está super feliz tirando foto lá, você nem sabe se aquele lugar é perigoso ou não é. Então, quando você é turista, você é a pessoa mais fora da realidade que existe. Mas o turismo é feito para isso. Você sai fora da realidade. Você trabalha, está cansado, você quer o quê? Você quer sair fora da realidade. Por isso que você viaja, que vira um vício. Só que eu, particularmente, não gosto de viajar por isso. Você é o cara mais mal informado que tem. Você está ali, acabou de ter uma coisa horrível. Inclusive, teve até na nossa tragédia aí, não sei se lembra no Rio Grande do Sul, turistas logo depois tirando foto, virou uma polêmica na internet, enfim, não quero entrar no assunto. Mas tem pessoa que, quando vira turista, ela fica totalmente alienada, parece que foi abduzida. Se você gosta de viajar, beleza, eu tenho um sonho de viajar para um lugar específico, mas, tipo assim, quero ir e voltar rápido, entendeu? Eu tenho medo de... Você vê às vezes pessoas que
viajam para um país, são confundidas com espião, ficam presas, entendeu? Você às vezes comete uma lei, você não conhece a lei do país que você está viajando, às vezes, sei lá, você vai para um país árabe, bebe cerveja, é proibido, você fica preso no país por não conhecer os costumes e as leis. Tem às vezes diplomata, gente, que estuda a cultura do país e comete gafe. Aí vai você lá que não sabe porcaria, não gosto de falar a palavra, não sabe porra nenhuma do lugar e você não sabe se está agradando, se tá alienado, velho. Então assim, continue viajando, não quero estragar. Daqui a pouco os caras de agente de turismo falam, cala a boca, não veja esse vídeo. Viaje, se você gosta, é bom sim, eu quero viajar, tô brincando. Alguns lugares, algumas viagens eu gostei, foi muito bom. É legal conhecer culturas diferentes e tal. Mas vá para lugares que você conhece. Pelo menos estude o lugar que você vai primeiro, para você não cometer gafes. Porque igual, na diplomacia, você vê pessoas, sabe a cultura, sabe a língua do outro país, sabe, e ao mesmo tempo comete uns erros assim, absurdo que o turista faria. Sei lá, você vai no local, às vezes o bagulho é sagrado, você tá lá tirando foto, lá quase um policial querendo dar um tiro em você de fuzil. Então, assim, é complicado. Ao mesmo tempo que é legal viajar, o que eu aconselho para quem gosta de viajar é ir em locais que tem a ver com você também, né? Por exemplo, se você gosta de alguma coisa, você vai e viaja. Por exemplo, tem gente que gosta de viagens a negócio. Eu, por exemplo, como sou nerd, eu gostava de ir em congressos, tanto de direito quanto economia. Então é legal você fazer viagem também com você. Tem gente que só viaja a trabalho. Ah, eu tenho que ganhar alguma coisa com aquilo. Tem gente que só viaja a estudos, tem gente que só viaja fazendo networking, conhecer tal, se atualizar e conhecer pessoas, enfim. Não estou falando nada contra viajar. Viajar é legal. Mas até nisso você tem que escolher também, porque seu dinheiro é escasso. Na maioria das pessoas, você não vai sair viajando, a não ser que você for bilionário, você tem que escolher para onde você vai também. Olha, escassez de novo. Olha que interessante. Tudo que eu falei de direito, economia, falei de várias áreas. Todos eles vai para esse assunto da escassez. Até religião. A escassez, por isso que tem tanto conflito no mundo. As pessoas brigam por atenção, por dinheiro, por voto, por território, recursos naturais. As empresas brigam por market share, mercado. Por isso que o mundo parece uma torre de Babel, entendeu? E aí, para complicar, a tecnologia deixa tudo mais complicado ainda. Então é por isso que a gente está vendo esse caos, né? Eu espero que eu tenha correspondido a sua expectativa. Eu quase parei em meia hora do vídeo. Consegui. Estou conseguindo fazer quase uma hora de especial de Chester News Economia. Eu estava com saudade de falar de economia, mas eu evitei também, porque tem gente que vai me ver de camisa vermelha e vai falar, ih, tá virando comunista. Como o povo tá radical, eu não gosto mais de política. Um dia que o povo brasileiro voltar a ser normal, não ser nem extremista e nem super alienado, eu volto a falar de política. Talvez não, também perdi o interesse. Porque, sabe, você ficar extremista numa coisa é a pior coisa também. Tem gente que vira radical em alguma coisa, outro conselho que eu dou, não faça isso também. Estude outras culturas, outras posições políticas, porque isso, por exemplo, se você tem uma religião, visite outros templos religiosos, tal, mantenha o respeito, porque a gente costuma ser agressivo com o que a gente não conhece. Então, estuda o livro sagrado da outra religião, você não vai deixar de, por exemplo, se você é judeu, segue a Torá, leia o Novo Testamento cristão, leia o Alcorão. Se você realmente é judeu, você não vai deixar de ser judeu por ler qualquer livro que for. Tem uma sabedoria judaica que fala, uma historinha que fala, se você estudar todos os livros, seu pai chega pro filho, meu rabino, meu filho está estudando todas as religiões, fala assim, deixa ele estudar. Se ele, depois de estudar tudo, voltar a ser judeu, é porque ele sempre foi judeu. Se ele mudar, ótimo também, é porque ele nunca foi judeu. Entendeu? É isso. Estuda, leia, faça o que você quiser. E aproveite o máximo tempo da sua vida. Porque ele é escasso. E o maior recurso que a gente tem nessa vida é o tempo. Espero que você tenha aproveitado ao máximo esse vídeo. Porque eu quis fazer um especial sobre escassez, porque é o tema que é básico,
mas como, resumindo, meu professor da pós-graduação falou, os maiores conflitos mais complexos estão nos conceitos básicos de cada ciência. Porque até hoje a esquerda não concorda com a escassez. Geralmente, algumas esquerdas irresponsáveis endividam os países ao máximo, esperando ter ali um desenvolvimento que não tem, quebram os países, geram um problema. Isso também não estou julgando o governo, nem que é de esquerda, mas tem pessoas que fazem isso também. Elas se endividam e quebram. Não estou julgando. Eu não sou perfeito nessa área do orçamento também. Eu tento seguir meu orçamento também, mas às vezes não consigo também. É difícil. Por quê? Porque os recursos são escassos. E a escassez é algo difícil da gente aceitar. A gente não aceita que temos escassez de tempo, de decisões. A gente aqui no mundo material, a gente parece que tem uma dificuldade de aceitar as limitações do mundo material. Mas, infelizmente, essa é a nossa realidade atual. Né? Se Deus quiser um dia o mundo, talvez, daqui, né, não tenha escassez, esse problema praticamente pode um dia acabar, mas isso já é questão de outro vídeo, outra de religião. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News, espero que tenha gostado. E esse livro aqui, ó, que eu comprei, é de 2013, mas eu gosto de reler vários conceitos de economia. Quando você estuda uma área avançada, é gostoso rever os conceitos básicos também. Então, eu acho que se você gosta de uma determinada área, mesmo que você seja doutor, pós-doutor, leia conceitos básicos. Você vai ver ali que tem grandes problemas ali, são gerados na aceitação ou não de conceitos básicos de qualquer ciência. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News. Espero que tenha gostado. Se inscreva se quiser ver mais vídeos como esse. E bem-vindo ao canal Chester News. Dá um like para curtir e compartilhe aí o vídeo se você gostar. E se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém a melhorar a própria vida, vale a pena ficar quase uma hora vendo o vídeo. Mas espero que eu fiquei satisfeito. Não sei você que assistiu. Eu perdi uma hora da minha vida. Então, isso é escassez também. E é isso. Bem-vindo ao canal Chester News. Tudo de bom a todos.